por favor, venha para cá, Leonardo Diniz, da Forte Leve Solar. Por favor, tenha bondade, Léo. Eu sou o Leonardo Diniz, diretor comercial da Forte Leve Solar. É uma empresa que vocês já sabem, que acredita tanto no estado, que nós temos 2 unidades aqui, né? Então, a gente vem também com a questão da energia solar fotovoltaica. Vou fazer a minha palestra em 2 estágiozinhos, na qual eu apresento a Forte Leve rapidamente, né, para que vocês conheçam um pouco da estrutura, e na segunda parte a gente consiga bater um papinho sobre o modus operandi comercial, tá? Fazer um rápido insight para que vocês tenham aí uma percepção interessante do mercado. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, a Forte Leve faz parte do Grupo Forte Leve, uma empresa que já existe há quase 40 anos. Para quem não conhece a Forte Leve, ela é conhecida por caixas d'água, mas tem também tubos e conexões. Então, é uma empresa que tem, né, já algum tempo de estrada, uma expertise logística maravilhosa, e a gente tenta trazer isso agora também para o solar. Aliás, agora não, já há 2 anos, né? A gente vem trazendo isso para o solar e viemos conseguindo conquistar isso de uma forma um pouco diferente, né? Porque a Forte Leve ela não quer ser simplesmente uma distribuidora, a gente quer dar nível de serviço para que vocês se desenvolvam, né? E a gente faz isso através dos nossos setores que estão sendo cada dia mais aprimorados para ajudar vocês a fazer cada vez mais negócios, né? Então, hoje a gente conta com 9 unidades espalhadas por todo o Brasil, sendo daquelas que eu te falei que 2 são aqui no estado da Bahia. Então, a gente já gosta de vocês há muito tempo, a gente já trabalha com vocês há muito tempo, então a gente está aqui para continuar trabalhando agora também no setor de energia, ok? Então, vamos lá. Eu estou aprendendo a mexer, que o negócio é mais moderno do que eu aqui, tá? Vamos lá. Então, falei com vocês a expertise logística. Por que expertise logística? A gente só entrega no Brasil, hoje a gente só perde para os Correios em número de entregas mensais, tá? Então, caixa d'água é um negócio meio estranho, né? É um negócio grande e leve, então a gente aprendeu muito com essa questão da logística e vem desenvolvendo cada vez mais isso para o solar, sabendo que isso já é um gargalo e um engodo, né, para nós aqui do solar. Então, vamos lá. Estou aprendendo mesmo, o negócio está... Bom, o que é o nosso pilar, né? O nosso pilar, então, é trazer, gente, para o mercado a credibilidade e a segurança da marca Forte Leve. A gente precisa que vocês se sintam seguros na hora de comprar. Porque uma coisa é o seguinte, você vai lá no cliente, você negocia com o cliente, né? Você faz aquele trabalho árduo, que é o trabalho de venda, de convencimento, né? De passar segurança para o cliente investir, e aí você faz tudo certo, cria um setor de engenharia, cria um setor comercial e não tem segurança de que vai receber o equipamento. Esse é um problema. Isso que a gente quer trazer de diferente. É por isso que a gente trabalha com estoque. Uma das poucas empresas que tem 100 megas de estoque no chão. Tá? Ah, mas tem dor de barriga? Tem, mas a gente sempre... A dor de barriga chega para todo mundo, chega para nós também. Mas nós antecipamos e não tem crise. Vocês estarão cobertos até o Q1 do ano que vem, está tudo certo para a gente poder trabalhar. Tá bom? Então, vamos lá. Isso já é parte da credibilidade. A gente quer ser o porto seguro realmente do setor. Com a gente, vocês não vão ter problemas. Então, a gente trabalha, a gente preza muito por isso, gente. O nome Forte Leve, ele é um nome que eu preciso zelar por ele. Então, só trabalho com equipamentos Tier 1. Eu não trabalho, ou nós não trabalhamos com equipamento de segunda linha. Né? Salvo uma demanda específica, eu quero esse modo, porque está na licitação, pode ser até que a gente tenha, ou traga para ele, mas pontualmente. Mas para a gente, para o varejo nosso e para os grandes negócios, a gente trabalha com Ginco, Canadian, Longi, JA Solar em relação a módulos, né? E trabalhamos com Fronius, Sungrow, SolarEdge, Grovat, e também a gente tem lá, para quem quiser, um pouquinho do Goodwill, mas tem novidades vindo por aí, tá? E agora também a gente está botando aqui no nosso portfólio, a partir de dezembro, o Enphase, que é um microinversor norte-americano, né, que está vindo para ajudar vocês com muita coisa interessante, muita novidade, e vocês vão conferir depois lá no nosso estande, passa lá para a gente bater um papo, passa lá para vocês conhecerem também as inovações. O tempo aqui é bem curto, então vou tentar aproveitar ao máximo. Bom, a gente tem as nossas estruturas próprias, né? Estrutura de solo, fixa, é uma das melhores do Brasil, com 35 anos de garantia dados pela Usiminas, pelo material, tá? E ambiente C5.
ambiente C5, para quem não sabe, é máxima salinização, tá? Ambiente de máxima salinização, ou seja, ambiente de praia, essas coisas. Então, 35 anos de garantia. E para solo, né, convencional, terrenos convencionais, isso aí vai o resto da vida. A gente não vai estar aqui para ver ela acabar. E também trouxemos as estruturas, né, americanas, o Alion, que é um tracker americano, que a gente comprou o direito de fabricação. Tá? Mas como que a gente faz? Tudo que a gente se propõe a trabalhar, primeiro a gente testa com a gente primeiro. Tá? Então, o que é o diferencial da Fortileve? A gente já entendeu tudo que vocês passam na hora de vender, na hora de fazer projeto, na hora de instalar. Então, a gente faz isso para nós mesmo, para o próprio grupo, para a gente poder trazer para vocês um produto já testado e trazer e falar com propriedade, né? Então, o que a gente fez? Vamos lá. Ah, desculpa, gente, perdão, eu já estava antecipando, depois eu volto aqui. Mas a gente também fez a parceria com a Lawrence, que é a única a única fabricante de bombas solares que nasceu para o solar, ou seja, não é uma adaptação. Para quem quer trabalhar com produtos de boa qualidade, com mecânica alemã, é a Lawrence, tá? Então, a gente tem a disponibilidade, está aqui a Larissa, a nossa engenheira, passa lá no nosso estande para bater um papo com ela, e a gente acredita que a gente vai ter um produto bem interessante, que é bomba, tubos, conexões e caixas d'água. Será por quê, né? Então, acho que a gente vai conseguir montar alguma coisa bem interessante nesse sentido, tá? Então, vai lá, bate um papo com ela, vai ser bem legal para quem quer trabalhar com projetos, né, maiores, inclusive, tudo. Então, desde pequeno até os maiores, a gente está à disposição, ok? Então, vamos lá. A gente comprou também um direito de fabricação de um armazenamento térmico de energia, que é o Bigen. Isso é o direito de fabricação nossa. A gente trouxe isso, é um acumulador térmico de energia. Então, ele pode receber vapor e soltar energia. Ele pode receber água quente e soltar energia. Ele pode receber energia e soltar vapor. Então, para a cogeração, é uma coisa bem interessante, mas, como eu disse para vocês, tudo que a gente traz ou propõe a negociar, o que a gente vai fazer? A gente, primeiro... Aqui não apareceu ele? É que tem um videozinho de fundo, gente, que acho que não vai dar para vocês verem direito, não, ele não está rodando. Mas a gente depois apresenta isso para vocês. Mas o que a gente está fazendo com relação ao Bigen? Ele é o tamanho de um container, ele acumula termicamente energia com perda quase que zero, e a gente está colocando primeiro na nossa fábrica de Anápolis. Então, já está pronto, daqui a pouco a gente divulga para vocês os resultados, que a gente precisa medir a eficiência e tudo mais, e o resultado, para a gente falar com propriedade depois para vocês sobre isso também, tá? Isso é inovação. Mas lembra que eu falei com vocês, né? Então, a gente tem as nossas estruturas, mas o que a gente fez? Para a gente testar a estrutura nossa, aqui, o que é a diferença da nossa estrutura de solo? Ela é uma estrutura que não vai cravação, ela não tem fundação, ela é estrudada no concreto, no chão, no solo, perdão. É uma extrusão de concreto no solo que permite uma variação sentido norte e sul, tá, gente? De 15%. Tá? Então, essa estrutura é um pouco diferente, porque o maior problema que quem trabalha com usina sabe é a sondagem. Sempre dá um problema na hora de fazer a cravação das estacas. Então, a gente resolveu construir uma usina lá em Montes Claros, de 3,2 megas, que é uma usina que foi construída para os fins lucrativos e por projeto social, Instituto Água Viva, para quem é do sertão, eu não sei se já ouviu falar, é um projeto que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que a gente é o maior apoiador, né? Foi criado pela Fortileve e está no sertão da Bahia até o sertão do Piauí. Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas a gente construiu essa usina lá no norte de Minas, de 3,2 megas, e a gente usou, então, o tracker, esse tracker chamado Alion, né, estrudado concreto, e a gente usou o módulo monofacial para a gente testar como é que seria a parte de implementação, quais seriam as dores de implementação, porque como eu estou falando de concreto, o concreto tem uma característica, ele chega no ponto, será que eu tenho que fazer uma usina lá dentro do parque de obra? Então, essa curva de aprendizado a gente pegou para fazer, né, entender a mobilização de pessoal, entender também a engenharia de suprimentos, que é muito importante, que uma porca pode parar uma obra, né, e a gente veio fazendo esse aprendizado conosco e conseguimos realmente tirar algumas conclusões. Agora ela começa a operar, a gente começa a ter as medições também, né? Então está aqui. E depois a gente gostou do exercício e resolveu montar mais um laboratório.
né, que é a usina de Prudente de Moraes, que é de 6,4 megawatts, que fica ali perto do aeroporto de Confins. Mas só que lá a gente construiu com esse tracker, mas a gente usou o bifacial. Todo mundo fala aí hoje em modo bifacial, né? Mas alguém garante aí a geração, né? É 25% de ganho. Beleza, eu quero saber, de fato, se é 25%. O que é a vantagem? É que quando eu extrudo o concreto, né, de um lado e de outro, as fixações são feitas nele, eu consigo pintar de branco com uma tinta acrílica e consigo aumentar o albedo, que é o que faz a geração ser maior na questão do bifacial, tá? Na bifacialidade. Eu tenho um ganho percentual de energia nisso. Então, nós estamos fazendo dessa usina o nosso laboratório. Tá? Então, lembrando, tudo que a gente se propõe a fazer, primeiro a gente testa com a gente. Primeiro a gente atesta com a gente para poder falar para vocês que o negócio é interessante ou que vocês podem comprar sem erro, tá bom? Bom, vamos lá. Eu estou tentando ser bem rápido. Essa aqui está em fase de construção, mas termina e deve começar a operar, Felipe, em dezembro, é isso? Em dezembro, acho que já começa a operar. Quem quiser visitar, conhecer também, depois eu vou deixar, o Felipe vai estar no nosso stand lá, a gente combina. Quem quiser ir lá conhecer, é bem interessante, é uma obra muito linda, fica do lado da BR, do lado da cidade, dessa cidade de Prudente de Moraes, vale a pena conhecer. Tá? Então, vamos lá. Bom, eu acho que agora já é aqui. Ó. Eu queria falar com vocês sobre o Instituto Água Viva. Vou fazer esse parênteses, sair um pouquinho da questão da Fortileve Solar, a questão técnica, para falar sobre o projeto. Bom, gente, pedir licença para vocês para passar isso, porque a gente tem um carinho muito grande em dizer que nós somos os idealizadores do Instituto Água Viva. É um projeto que está aqui no sertão da Bahia, né, que começa aqui no sertão da Bahia e cuida de mais de 10 mil famílias em todo o sertão nordestino. Então, ali tem geração de renda com fábrica de instrumentos musicais, móveis, plantação de morango, banana, facção, confecção de roupas, né? Então, a gente tem um projeto bem bacana, depois tem inclusão social com aulas de balé, futebol, tem a parte de saúde com atendimento odontológico e médico, tudo isso é mantido pela Fortileve e também pelos seus parceiros e agora também pelo Solar. Então, saiba o seguinte, tudo que vocês fizerem aquisição na Fortileve Solar, parte disso é doado, tá, ao fim do ano para o Instituto Água Viva. Tá? Então, isso é bem interessante, acho que a gente se importa com isso, é uma causa bem nobre, convido vocês a conhecerem, quem quiser ajudar também está à disposição, né, ajudar com força de trabalho, a gente tem vários voluntários, agradece as empresas parceiras, então eu acho que isso aí tem que ser salientado, porque as empresas têm que se preocupar também com a questão social. Tá? Bom, eu vou parar a apresentação da Fortileve por aqui, porque eu queria bater um papo com vocês aqui. Qual é a maior dor de vocês hoje no setor? O que é o problema que atrapalha vocês a venderem mais? Vamos, pessoal? Hein? Dinheiro? Prazo? Prazo de quê? Prazo de entrega? Quem mais? Quem mais? O que é o principal? Preço? Ah, é preço? Esse é um problema? É seu ou meu esse problema? É nosso? Não. Esse é um problema do cliente. É aí que está o negócio. O mercado que é sensível a preço está errado, já nasceu errado. Quanto custa um Toyota Corolla hoje? Alguém tem noção? 170 mil, você está errado, acho que já está mais, hein? É 170? Mas já está isso tudo? Até ontem era 100 mil. Adianta chorar? Altis híbrido. Se você for lá e pedir para fazer por 150, eles vão fazer? Quanto custa uma Hilux hoje? Hã? Esse problema é da concessionária ou é do fabricante? Esse problema é do cliente. E o cliente paga
R$300 mil uma Hilux. Por que eu estou falando isso, gente? É um mercado já consolidado. O mercado automotivo, não adianta ir lá chorar. Ninguém vai entrar lá na Mercedes e falar, ô moço, eu queria comprar essa Mercedes aqui, mas queria pagar o preço de um Uno. Você me vende? É claro que ele não vai te vender. E nem vai reclamar de ter perdido a venda por preço de um Uno. Porque o cara falou, desculpa, eu acho que o senhor entrou no lugar errado. Então, eu vou explicar para vocês que o problema nosso nunca foi preço e muito... Quem acha aqui que o problema é concorrência? Ninguém acha que é concorrência? Hã? Tem concorrência? Não, vocês acham que tem concorrência? Quem acha que tem concorrência? Levanta a mão para mim. Vamos participar, gente. Quem acha que tem concorrência? Não tem concorrência? Ô, bênção. Isso é uma bênção. A Bahia é uma bênção. É um estado iluminado. Porque se não tem concorrência, gente, maravilha. E não tem mesmo, vocês estão certos. Sabe por que não tem concorrência? Só para consolidar. Qual que é a curva de crescimento da construção civil nossa? Olha para o meu braço aqui. É esse aqui a amplitude, ó. Está todo mundo vendo? Tem uma pilastra no meio aqui, é esquisito, né? Todo mundo está vendo aí? A amplitude do crescimento da construção civil. Todo mundo vendo? Imagina o eixo aqui, ó. Beleza? Nossa capacidade de instalar solar fotovoltaico. São 90 milhões de possibilidades de negócio no Brasil hoje. Quantas a gente tem instalado hoje? 600 mil. Está chegando em 600. Só que, se eu tenho uma curva de crescimento da construção civil e a nossa capacidade de instalar é pequenininha perto dela, nós estamos no modus operandi, nós estamos num ciclo eterno, né? Tá certo ou não? Então, é por isso que não tem concorrência. É um espaço que tem, é um mercado que tem espaço para muita gente entrar ainda. Vocês estão entendendo? Não, só vai ter concorrência na hora que as duas curvas se igualarem. Aí a gente começar a consumir esses 90, 100 milhões de possibilidades de negócio. Aí a gente tem concorrência. Por quê? Porque é finito. É finito. E quando é finito, aí tem concorrência. Tá certo? E vamos falar só rapidamente aqui a questão do preço. Preço é problema. Todo mundo fala, é preço. Pessoal, é bom que vocês entendam qual é a regra do jogo do solar. Quem entender rapidamente a regra do jogo do solar e souber explicar isso para o seu cliente final, vai sair vitorioso, vai fazer a diferença. Por quê? Ah, porque o preço subiu 37% aí nos últimos meses. Subiu mesmo. Ah, o preço subiu lá no mês passado, 8%. Ah, lá no outro então subiu. O preço está subindo. Aí parece que isso é uma dor de vocês. Lembrando, o porquê que é dor? Subiu 37%. Quanto subiu a energia? Vocês fizeram a conta? Quanta energia subiu? Então, o que aconteceu? O sarrafo subiu, mas ficou a mesma coisa, o resultado é o mesmo. A gente fica tentando vender mais barato para o cliente, eu quero vender mais barato. Você só pode, se o problema é preço, é porque você está pensando que você tem concorrente, porque se vocês falarem para mim que não tem concorrência, não pode ter problema de preço, porque uma coisa está atrelada à outra. Está ficando claro? Eu só tenho problema de preço onde tem alguém tentando fazer alguma coisa mais barata do que o meu. Aí eu tenho concorrência. E aí o problema não é preço. E por que a gente acha que tem concorrência? Você tem 3 casas no condomínio, 3. A casa A, a casa B e a casa C. Os 3 têm o mesmo potencial de compra, o mesmo perfil e as casas têm mais ou menos o mesmo tamanho. O do meio decidiu que ele quer botar energia solar fotovoltaica na casa dele. Para quem é mais fácil eu vender? A, B ou C? Fala para mim. Hein? B? Fala, gente, vamos. B. Então, a tendência nossa é isso, é o B. Por quê? Porque ele decidiu que ele quer investir, não é isso? Só que é o contrário, esse cara tem 10 propostas lá. Esse cara vai te usar para leilão, possivelmente. Esse cara está cheio de proposta. E a gente tende a ir nele porque ele é uma venda passiva, ele que vem até você. Dá mais trabalho a gente ser ativo e ir lá buscar o cliente A ou C, que nunca pensou em investir em energia solar fotovoltaica, está claro? Porque você vai ter que convencer ele ainda. Só para a gente entender que esse negócio de vendas é tão sensacional que se eu quiser vender para esse B, eu tenho que fazer diferente do que eu faço, que todo mundo fez. Então, a entender o que
eu vou pedir só mais uns minutinhos, só para concluir o raciocínio, a entender. Tá? O que é que a gente vende? Vocês sabem me responder? O que vocês vendem? Hã? Solução, o que mais? Financiamento? Economia? Quem mais? Hã? Meu amigo me salvou aqui. Eu vou além, tá? Ó, porque solução, gente, se você chegar e falar assim, eu tenho uma solução para o senhor, o que é? A solução de energia. Eu falo, não, minha luz acende aqui, ó, apagou, acendeu, apagou. Que solução? Tem que tomar cuidado, gente. Primeiro, você tem que saber se o cliente tem problema, porque solução só vende para quem tem problema, tá? Então, outra coisa, eu vendo economia. Mas o que é economia? Não. Na verdade, sabe o que a gente vende? Segurança para o cara fazer um bom investimento. Se eu for um cara do Santander, chegar para vocês assim, olha, eu sou especialista em investimento. Você quer investir em fundo multimercado? Custa 40 mil, mas eu faço por 35. Você quer investir em fundo imobiliário? Custa 35, eu faço por 27. Você vai ficar olhando para ele assim, fala, pô, esse cara ficou maluco, bateu a cabeça, está doidão. Não é isso ou não? Como que o investimento custa 40, ele faz por 35? Não existe. É o que a gente faz no solar. A gente tenta vender produto, módulo, inversor. Eu tenho serviço. Não, claro, gente, faz parte, num determinado momento. Então, vamos fazer só o último exercício. Se eu quiser vender para esse cara do meio, o que eu vou fazer para ele? Eu vou chegar para ele e vou falar assim, olha, senhor, o senhor quer investir em energia solar fotovoltaica? Sim, pois é, estou olhando, estou pesquisando, eu vi, fazendo pesquisa. Tudo bem. O senhor tem a fatura de energia do senhor aí? Eu tenho aqui, inclusive posso te mandar se você quiser. Aí você vai fazer aquela continha de padeiro, né? Tá. Você já sabe que dá 80 mil, você sabe quanto você vende o watt-pico, não sabe? Você já sabe. Mas aí você vai fazer continha e você vai mandar no cara assim, 100 mil, e olha para ele, vê se ele vai cair, se ele vai balançar, se o vento vai soprar, se ele vai amarelar, se ele vai vermelho. 100 mil, e olha para o cara. Até para você não perder muito seu tempo, porque tem cara que vai só tirar seu tempo. Quando você falar 100 mil, se ele tem 10 propostas, a primeira coisa que ele vai te dizer e te dar de informação é o seguinte, mas eu já tenho por 80. Aí você vai perguntar para ele, mas o senhor já tem o quê por 80? Eu não estou entendendo. O senhor quer fazer um investimento de 80, é isso? Não, já tem uma proposta por 80, senhor. Vamos calmar os ânimos aqui, respira fundo comigo, vai. Calmou? Tá. Senhor, eu não fiz proposta para o senhor, só fiz uma estimativa de investimento. A gente só está vendo aqui se o senhor vai fazer aporte próprio, se o senhor vai pegar um financiamento para fazer esse investimento. Calma, não está na hora ainda. Até porque o mercado ele oscila muito. Então, vamos fazer diferente? Aqui, eu nem sei se o senhor pode investir nisso, porque eu vou ter que mandar uma equipe de engenharia, que vai vir avaliar o telhado do senhor, essa equipe vai avaliar o padrão de entrada, vai avaliar toda a parte estrutural do senhor aqui, para depois a gente partir para um pré-projeto. Esquenta a cabeça com o preço agora não. Deixa isso para depois. E aí, o que você vai fazer? Você vai envolvendo o cliente na confiança, porque ninguém mostrou isso para ele. E aí, sua equipe vai lá e você envolveu, uma semana depois, pois é, senhor, e aí? Não, o senhor está decidido a investir mesmo? Não, rapaz, isso aí é muito legal mesmo, eu quero investir mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, no dia que você for lá com o refinamento, o refinamento vem depois, você falou para ele. No dia que você chegar com o refinamento da proposta, é para fechar no dia, não pode ser no outro dia, uma semana, 3 meses, não dá. Por que a proposta hoje, pelo menos a nossa, ela é 2 dias úteis de validade? Por quê? Porque a gente sabe da oscilação do mercado. Então, o que a gente precisa fazer? No dia que eu vier com refinamento do senhor aqui, a gente tem que bater o martelo, porque é oportunidade. Aí você chega para o cara, fala, meu senhor, aqui, fiz o refinamento, tirei daqui, vi na engenharia o que dava para tirar de serviço, só que tem uma coisa, para eu conseguir te fornecer esse retorno de capital desse investimento que o senhor vai fazer, tá certo ou não? Para eu garantir esse retorno de capital aqui, eu preciso trabalhar com a engenharia de primeira linha, serviço de instalação de primeira linha e produto de primeira linha. Porque senão não garanto para o senhor a rentabilidade desse investimento que o senhor vai fazer. O senhor entendeu isso? Entendi. Então vamos entender. Lá na China funciona assim,
aí tem frete marítimo, tem o custo China, tem frete marítimo, tem oscilação cambial. Então, por isso que hoje a gente tem que tomar uma decisão, porque amanhã pode subir. Ah, mas pode cair. Não cai mais, desculpa, senhor, não cai, só pode subir. Então, quando você mandar a proposta nele e falar 88, a PNL ficou com 100 na cabeça, PNL na cabeça dele, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Lembra do 100 que você mandou nele? Ele ficou com 100. Se você quiser fazer com você, ele vai ter que pagar 100. Ele ficou com isso na cabeça. Então, a chance de você fechar com uma proposta de 88, que é 10% mais caro do que o tal do 80, é muito grande, aumenta muito. Mas se ainda assim ele quiser falar para vocês que eu quero fechar por 80, eu quero fazer por 80. Ah, senhor, não tem problema. O senhor está me dizendo que o senhor dispõe só de 80 mil para investir. Eu vou fazer um projeto que caiba dentro de 80 mil com tudo de primeira linha. Só que em vez de o senhor economizar 95, economizar 87. É um pouquinho menor, na hora que você tiver mais 8 mil, eu complemento para o senhor, pode ser? Não tem jeito de perder a venda, gente. Não tem jeito. Então, não existe sensibilidade a preço e não existe concorrência ainda. O mercado está em tryout. Para quem não sabe, tryout é em teste. Ele está sendo testado. Ninguém tem absoluta razão ainda. Para depois a gente ir para o ramp-up, né, que é o crescimento mesmo, de fato. Então, vamos ter atenção nisso. Esse aqui é só uma intenção de colaboração, né, de tentar mostrar para vocês um jeito diferente de enxergar a mesma coisa, né, para a gente fazer cada vez mais negócio. Visite ao stand nosso que está lá fora, venha conversar com a Forte Leve Solar. A gente quer ser uma empresa, como diz lá em Minas, boa de mexer. Eu sou mineiro, agora sou um mineiro capixaba, né? Que a empresa fica em Vitória. Então, venha conversar conosco. Tem vários dos nossos meninos aí espalhados por aí, todos com camisa ou crachá aqui da Forte Leve. Passa no nosso stand, vamos conversar de negócio. Lembrando, nós temos material à pronta entrega. Vai fazer o seu negócio hoje. Não deixa para dezembro, não. Vem mais dor de barriga por aí. Dezembro e janeiro é uma incógnita. Então, vamos fazer negócio hoje, combinado? Pessoal, muito obrigado pela paciência aí e pela oportunidade. Muito obrigado, Leonardo Diniz, da Forte Leve Solar.